Hoje volto a falar de um importante e ainda desconhecido escritor brasileiro, o pernambucano Osman Lins, ao qual dediquei um vídeo aqui no canal com o título Osman Lins, um renovador da literatura brasileira. Neste segundo vídeo, quero compartilhar com vocês as inquietações e críticas de Osman Lins sobre o ensino da literatura, as quais podem ser transpostas para outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, ao ensino do direito. Uma das principais críticas de Osman Lins ao ensino de literatura era o caráter mecânico e superficial com que muitas vezes a disciplina era abordada nas escolas. Ele acreditava que o ensino literário estava preso a métodos tradicionais, que não incentivavam uma verdadeira compreensão e apreciação da literatura. Lins criticava a ênfase excessiva na memorização de dados, como datas e biografias dos autores, em detrimento de uma leitura profunda e crítica das obras. Lins também estava preocupado com a falta de envolvimento emocional e intelectual dos estudantes com os textos literários. Ele argumentava que a literatura deveria ser ensinada de forma a despertar o interesse genuíno dos alunos, levando-os a explorar as múltiplas camadas de significado de uma obra e a refletir sobre sua relevância pessoal e social. Para ele, o ensino da literatura deveria estimular o pensamento crítico e a sensibilidade estética, em vez de se limitar a um processo de assimilação passiva. Ele via a alienação dos estudantes em relação à literatura como um problema grave, muitas vezes causado por um ensino que não conseguia conectar a vida dos alunos com as obras literárias. Ele acreditava que a literatura tem um papel fundamental na formação humana e que seu ensino deveria ajudar os alunos a se reconhecerem nas narrativas, personagens e temas abordados nos textos, estabelecendo uma ligação entre a literatura e as realidades sociais e pessoais dos estudantes. Lins criticava o ensino normativo que impunha uma interpretação única ou correta dos textos literários, negando a multiplicidade de leituras possíveis. Ele defendia a ideia de que a literatura é um campo aberto a diversas interpretações e que os estudantes deveriam ser encorajados a desenvolver suas próprias análises e compreensões dos textos, em vez de simplesmente reproduzirem as opiniões de críticos ou professores. Para o enfrentamento dessas questões, dessas inquietações, Osman Lins propõe algumas contribuições para o ensino da literatura. Uma das principais contribuições por ele propostas foi a defesa da leitura crítica e ativa. Ele acreditava que os estudantes deveriam ser incentivados a questionar, interpretar e discutir as obras literárias, em vez de apenas aceitarem passivamente as interpretações tradicionais. Para Lins, o ato de ler deveria ser uma experiência intelectual estimulante e transformadora. Ele propôs uma abordagem do ensino da literatura que integrasse a vida dos estudantes com as obras estudadas. Ele defendia que a literatura deveria ser ensinada como uma forma de explorar e compreender a condição humana, e que os textos literários poderiam ser usados para discutir questões sociais, éticas e filosóficas que fossem relevantes para os alunos. Dessa forma, a literatura seria vista não apenas como um conjunto de obras canônicas, mas como uma ferramenta para a reflexão sobre o mundo e sobre si mesmo. Ele também enfatizou a importância de desenvolver a sensibilidade estética dos estudantes através do ensino da literatura. Ele defendia que a apreciação da forma, do estilo e da linguagem dos textos literários era tão importante quanto a compreensão dos seus conteúdos. Para Lins, o ensino da literatura deveria ajudar os alunos a reconhecer e valorizar a beleza literária e a complexidade estilística das obras, enriquecendo sua experiência de leitura.
Outro aspecto importante da contribuição de Lins foi sua defesa da experimentação e da inovação no ensino da literatura. Ele acreditava que os professores deveriam buscar novas formas de ensinar literatura, que fossem mais envolventes e eficazes em despertar o interesse dos estudantes. Isso poderia incluir a utilização de métodos interdisciplinares, a introdução de novos gêneros e autores do currículo e a incorporação de outras mídias e formas de arte no estudo literário. Osman Lins foi um crítico vigoroso do ensino tradicional da literatura e suas inquietações refletiam um desejo profundo de ver a literatura ocupar um papel central e transformador na educação. Suas críticas apontavam para a necessidade de um ensino mais envolvente, crítico e significativo, que fosse capaz de conectar os estudantes com o poder transformador da literatura. Suas contribuições, que incluem a valorização da leitura crítica, a integração entre vida e literatura e a promoção da sensibilidade estética e a defesa da experimentação no ensino, permanecem relevantes e inspiradoras para os educadores e estudiosos da literatura ainda hoje.